Olá, amigas e amigos que curtem, compartilham, gostam desse projeto, dessa grande ideia que é o nosso Cena Legislativa. Nosso programa que está nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza e tem como objetivo repercutir aquilo que existe no Legislativo, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, que muitas vezes as pessoas acabam não acompanhando, mas que a gente sabe que existe uma vida, né? Existe uma ação, existe uma série de serviços, existe trabalho parlamentar. E nesse movimento, nesse trabalho, a gente está aqui com um convidado especial, né? Marcos Giovanni, que vai falar um pouco sobre o EDAL. Eu estava aqui com ele abordando um pouco da grandeza desse escritório, que é grande não apenas na extensão do nome, né, mas também na nobreza da missão. É o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloysio Lochade. Acertei? Acertou. Pronto. Acertou, enchei. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria primeiro que você trouxesse aqui para a gente apresentar, se a gente tem uma audiência com pessoas do interior do estado, de outros estados, que muitas vezes não sabem a lógica da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, queria que você trouxesse um pouco... primeiro, agradecer a sua presença e queria que você trouxesse um pouco sobre a história desse escritório, como é que ele se fixou, como é que ele iniciou no nosso Legislativo Municipal e, claro, o que é que ele faz, né? Como é que ele atua. Bom, inicialmente eu queria muito agradecer, né, o convite e dizer que é uma alegria estar aqui nesse programa, né, falando um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo EDAL. Bom, o EDAL ele surgiu em 2013, né? Já temos aí 12 anos, né, de caminhada. E o EDAL ele surgiu a partir de uma demanda que o município de Fortaleza tinha na época e tem até hoje, que é uma demanda por defesa de direitos humanos, né? Porque, assim, do ponto de vista teórico, os direitos humanos eles têm 3 eixos, que é a promoção, a difusão e a defesa. A promoção ela trabalha basicamente com a questão educativa, né? Com a questão da educação em direitos humanos. A difusão com digamos assim, a proliferação de informações vinculadas a direitos humanos. E a defesa depois que o direito humano foi violado. Aí é que entra o eixo da defesa. Os escritórios de direitos humanos, né, como, por exemplo, o Frei Tito, né, na Assembleia e o EDAL na Câmara, a gente trabalha basicamente no eixo de defesa, depois que o direito ele já foi violado. O Frei Tito é mais antigo? O Frei Tito está fazendo 25 anos. 25 anos. Inclusive vai ter uma audiência pública, né? Acho que é quinta-feira agora, bacana, em alusão a essa data. Então, o EDAL ele trabalha com defesa de direitos humanos. Muita gente confunde assessoria jurídica popular com assistência judiciária às pessoas mais pobres, né? Enfim, não tem relação, mas não é a mesma coisa. A Defensoria Pública ela realiza uma assistência judiciária às pessoas que não podem pagar um advogado, né? Elas trabalham na perspectiva da advocacia tradicional, de ir ao fórum, propor ações, né, individuais e coletivas. Os escritórios de direitos humanos, como, por exemplo, o EDAL, a gente trabalha na perspectiva da assessoria jurídica popular. A gente recebe a demanda, faz a análise dessa demanda e aí a gente aciona toda a rede de direitos humanos. A gente recebe a demanda chega até nós e a gente faz um trabalho em rede. A gente aciona a Defensoria Pública, o Ministério Público, outras instituições, como, por exemplo, o Poder Judiciário. E nós atuamos basicamente em causas coletivas ou causas individuais com repercussão coletiva. Por exemplo, a gente agora, durante o período de recesso, né, porque a gente não para, porque violação de direitos humanos é uma coisa constante. São quantos profissionais, Marcos? Lá? Somos 3. 3 profissionais. Somos 2 advogados e uma assessora técnica, né? Que é o Dr. Valber Nogueira e a Samara.
E aí, agora, né, nesse período de recesso, nós, por exemplo, a gente pegou um caso de racismo que ganhou notoriedade na mídia, né? Na mídia nacional, inclusive, que é aquele caso daquela moça que foi vítima de racismo numa loja do centro. Não sei se vocês chegaram a saber disso, né? Ela foi coagida por seguranças, acusada de ter furtado uma determinada mercadoria, mas na verdade não foi, né? Enfim. E aí a gente fez o acolhimento inicial, nós a acompanhamos na delegacia, né? Na DECRIM, Delegacia de Combate a Crimes de Intolerância, a Racismo e Crimes de Intolerância. E nós fizemos o inquérito, a gente deu entrada no inquérito, a gente está acompanhando o inquérito e, paralelo a isso, a gente acionou toda a rede de direitos humanos. Tanto a rede que faz o resguardo da vítima, uma rede psicossocial, quanto a rede no sentido de provocar a responsabilização do agressor, que no caso é a Defensoria Pública e o próprio Ministério Público, né? E algumas outras entidades, como, por exemplo, a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, enfim. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, na perspectiva da assessoria jurídica popular, que rompe um pouco com esse paradigma da advocacia tradicional que a gente está acostumado. Uma que é uma forma da gente fortalecer outras instituições que já fazem esse trabalho mais de assessoria jurídica, ou melhor, de assistência judiciária, né? Como, por exemplo, a Defensoria Pública. E o escritório ele não tem como arcar com a demanda de uma cidade como Fortaleza. Né? Se a gente fosse entrar com ações individuais. É muito grandioso, né? A Fortaleza é uma cidade muito complexa, que tem muitas violações de direitos humanos. Então, a gente não teria como fazer como responder a essa demanda. Sim. Então, o escritório ele realiza basicamente esse trabalho. Até porque com 3 profissionais é humanamente impossível encaminhar e acompanhar um volume que eu acredito que deva ser assim, muito grande. Extraordinário. Marcos, você falou especificamente de um caso de racismo. Fora racismo, que mais que chega lá para vocês com relação a todo esse movimento de violação de direitos humanos? Bom, o carro-chefe do escritório, né, não é questão de direitos individuais, assim, né, de demandas individuais. Não. A gente trabalha basicamente com demandas coletivas, principalmente a questão do direito à cidade, né? Regularização fundiária, comunidades atingidas por grandes obras, por grandes empreendimentos, né? Despejos forçados, né? Enfim. Só a título de exemplo, a gente acompanha hoje a comunidade que a gente chama, né, de GT da usina de dessalinização, da Dessal. Para a pessoa que está nos ouvindo e não conhece, em Fortaleza vai ser construído um empreendimento, né, com uma usina de dessalinização devido ao colapso hídrico que a nossa cidade está na iminência de viver, né? E a construção de uma obra dessa monta, ela tem uma série de repercussões, né? Sobretudo repercussões sociais e ambientais também. E o lugar que foi escolhida para a construção é um lugar que, em torno, existem muitas comunidades. São em torno de 5, né? Em torno de 5 a 6 mil famílias vão ser atingidas direta e indiretamente por essa obra. A começar pelas remoções, né? Pela desapropriação. Tudo isso vai ser feito. E no pós-construção, né? Essas comunidades também vão ser atingidas, né? Porque a gente sabe que a construção de uma usina, principalmente uma usina dessalinizadora, o entorno ele fica meio esterilizado, né? Fica meio estéril, né? E aí as pessoas que viviam de pequenas atividades de comércio, né? Até da pesca também, né? Tem uma comunidade que é a comunidade Vale da Bênção, que eles têm um tanque de tilápia dentro da comunidade, que eles vivem, né? Se alimentam. Tem horta comunitária, enfim. Então, essa obra ela vai causar impacto. Então, a gente
é aí que o escritório de direitos humanos ele entra, no sentido de fazer a ponte entre as comunidades, né, que são atingidas por grandes obras ou por outras questões, e o poder público, seja o poder executivo ou o poder judiciário, né? Marcos, pensando aqui a história do escritório, não sei se você estava lá desde o início, né? Há quanto tempo? Não, eu tô no escritório há 2 anos. 2 né? anos. Fez 2 anos agora, né? A primeira advogada do escritório foi a doutora Nádia, né? Nádia Furtado. Aí depois foi o doutor Cláudio Silva. A questão que eu quero trazer é a percepção, porque ao lidar diretamente com esses casos, você a equipe acaba, claro, lidando diretamente com percepções do que seja direitos humanos, né? Isso aí isso chega, né? Você encontra alguma mudança na percepção? A gente sabe que quando a gente fala dos direitos humanos, para uma parte da população, principalmente nos últimos anos, você tem um estigma muito grande, né? Uma série de clichês e falas as mais abomináveis possíveis. Na sua vivência, não apenas no escritório, mas cidadão também, você percebe numa cidade como Fortaleza, Marcos, uma mudança, uma maior sensibilidade a essa discussão? Não, infelizmente não. Eu não tenho essa percepção, né? Até porque eu além de advogado, né, eu sou professor universitário também e pesquisador dessa área de direitos humanos, né? Excelente. Então eu faço aquela coisa que as pessoas chamam de praxis, né? Que é a junção da teoria com a prática, né? Eu trabalho a questão da teoria, né, em sala de aula e num projeto que eu também faço parte como cientista, né, que é o programa cientista-chefe do Eixo de Direitos Humanos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim. O cientista tem é um programa de avaliação das políticas públicas do governo, né? Então eu sou cientista-chefe do governo do Estado. Do Estado, Eu sou cientista-chefe da área de direitos humanos. Eu, uma equipe de 5 outros pesquisadores. E a minha percepção é que falar em direitos humanos, isso no Brasil todo, né, é uma fala contra-hegemônica, né? É como se você estivesse remando contra a maré. Né? Porque o nosso país, historicamente, é um país que tem uma série de problemas, né? É um país que a nossa nação ela se ergueu com base no racismo, no racismo antinegro, né? Sim. E com base na escravidão africana, né? Onde direitos humanos eram violados, onde sequer as pessoas com o meu biotipo, né, ou até com a pele mais retinta, elas sequer eram consideradas humanas. E aí, devido à própria história do Brasil, né, as inúmeras ditaduras que a gente viveu, a ditadura Vargas, a ditadura empresarial militar, né? A gente não é um país que tradicionalmente tem a pauta de direitos humanos como pauta central. E o que acontece, né? Quando você pauta a sociedade com direitos humanos, existe uma resistência grande porque as pessoas sequer compreendem o que é e o que vem a ser direitos humanos, né? Tem até uma cena engraçada, que uma vez eu fui... É engraçado, é trágico e engraçado, porque a tragédia e a comédia, elas são muito próximas, isso. né? Eu estava uma vez, fui numa ocupação e tal, aí a gente lida muito com organizações paramilitares, né? Porque tem muito, né? Milícias, enfim. Aí, nessa ocupação, era uma ocupação ilegal. Aí tinha um grupo de pessoas, de seguranças privados, né? Que aí, quando eles me viram, um deles me conhecia e falou assim: nossa, lá vem esses muçulmanos, né? Muçulmanos que dizer que os direitos humanos, né? Aí tem esse estigma de que a gente protege bandido, de que a gente passa a mão na cabeça de bandido, só que isso, em absoluto, é verdade, né? Os direitos humanos, eles são a base de qualquer arcabouço jurídico de qualquer sociedade ocidental. É a base.
E os direitos humanos, eles servem para resguardar a vida humana. A vida humana, né? E também para resguardar o mecanismo que assegurem uma existência digna daquela vida. Tipo, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, né? O direito ao lazer, né? O direito a uma infância saudável, o direito ao livre exercício da sexualidade, a liberdade de expressão. Todos esses direitos, eles são direitos humanos que merecem o resguardo do poder público, né? Sim. E no dia a dia é muito difícil, porque eu noto uma distorção desses conceitos, né? A maioria das pessoas, elas não tem a compreensão do que vem a ser direitos humanos. Isso tudo tem as raízes históricas, mas é tudo um retrato também do nosso tempo, né? Sim. Que a gente vive a coisa da guerra híbrida, né? Que alguns autores chamam, né? Que é a guerra de informação. Hoje em dia, a gente não busca... Eu noto isso. A gente não busca mais a verdade, mas sim de quem tem a narrativa mais convincente, né? A era da pós-verdade. É, da pós-verdade. É. E eu tinha um amigo, né? Tenho um amigo ainda, enfim, que ele é da área de exatas, ele é da física, ele é professor da física, né? E aí a gente brincava muito um com o outro, em tom jocoso, que ele dizia que o direito e as ciências humanas, eles não eram ciência, porque eles não eram um fato dado da realidade. Podia ser perfeitamente questionado por qualquer pessoa, né? E aí, devido a essa época, né? Aí eu encontrei com ele uma vez e falei, pois é, né? Parece que não são só as ciências humanas que estão sendo questionadas. Hoje em dia tem gente que questiona o caráter esférico do planeta, questiona a vacina, né? Que são dados da natureza, são dados, né, das ciências naturais, das ciências exatas. Imagine das ciências humanas, né? Isso. E aí a gente riu e tal. Mas, enfim, eu acho que você trabalhar com direitos humanos num país como o Brasil, num estado como o Ceará, numa cidade como Fortaleza, que é uma cidade com muitas complexidades, é um desafio diário, né? E aí eu vou para a minha questão pessoal mesmo. Sim. Principalmente sendo um homem negro, né? Coordenando um equipamento como esse, né? Tipo, o meu corpo, quando as pessoas me veem coordenando um escritório, as pessoas elas não atribuem a mim um caráter de autoridade que talvez fosse atribuído por uma pessoa branca. Então, além desses desafios que eu tenho cotidianamente em relação aos direitos humanos, que qualquer advogado, profissional que trabalhe nessa área enfrenta, eu tenho também a questão... adicional, né? A questão racial, né? Porque o meu corpo era um corpo que não era para estar nesse lugar que eu ocupo. Era um corpo que era para estar num lugar de violação de direitos humanos. Então, algumas pessoas, inclusive pessoas que a gente atende, algumas instituições, elas têm uma certa dificuldade de compreender isso, né? E aí é isso, né? A gente... se eu fosse parar para pensar racionalmente, né? Eu estaria fazendo outra coisa, né? E aí, pegando um pouquinho daquilo que o Gramsci fala, né? Eu tenho o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade, né? Por mais que eu saiba que a nossa sociedade é uma sociedade racista, misógina, homofóbica, né? Etarista, né? Capacitista, todas essas questões, mas ainda assim eu insisto nessa militância, né? Perfeito. E Marcos, e a atuação do escritório junto aos demais espaços da Câmara Municipal de Fortaleza, né? Porque a gente sabe que esse debate, essas questões transversais, elas chegam nas comissões, elas chegam no plenário, né? O vereador é uma figura de representação, né? Então, ele representa uma comunidade, um bairro, uma região, um determinado grupo social. Então, acaba que chegando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que o escritório atua nessa interface com o espaço legislativo em si, né? Assim, com a dinâmica parlamentar. Bom, nós temos uma interseção por a questão da temática, né? Com basicamente duas comissões, que é a Comissão de Direitos Humanos
e a comissão acho que eu não lembro o nome, de regularização fundiária, né? E também com a comissão de meio ambiente. Porque, geralmente, os problemas ambientais, eles não são só ambientais, eles são socioambientais. Sim. Então, eles traz uma complexidade, né? Então, nós temos muita proximidade com essa comissão, com essas comissões, sobretudo com a Comissão de Direitos Humanos. E, para além disso, numa esfera administrativa, né, de outros órgãos, de outros setores da Câmara de Vereadores, nós temos uma proximidade com a Central da Cidadania, né? Porque, às vezes a pessoa procura a Central da Cidadania em busca de um serviço, como, por exemplo, lá é muito comum que irem pessoas para tirarem o RG, Isso. né? E, às vezes, a pessoa sequer teve acesso à certidão de nascimento. E a Central da Cidadania, que é um trabalho muito bem executado, eles não têm como se dirigir até a Defensoria Pública ou falar para que a pessoa providencie essa certidão de nascimento. Aí eles vão até a gente e a gente faz esse meio de campo. Tem também a questão dos direitos do idoso, né? Que aparece muito lá na Central da Cidadania, da acessibilidade de pessoas com deficiência, enfim. E também a gente tem uma proximidade, né, grande com outros setores da Câmara, né? Como, por exemplo, alguns mandatos, né? Enfim. Que atuam mais de uma forma mais enfática, né? Com a questão de direitos humanos, né? Perfeito. Então é isso. A gente atua muito em parceria, mas a nossa atuação, sobretudo, fora do espaço legislativo, né, do espaço da Câmara, ela se dá muito em parceria com instituições da sociedade civil organizada e do poder público. A gente tem uma parceria muito boa e muito profícua com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Com as defensorias públicas, né? Tanto com a Defensoria Pública Estadual quanto a Defensoria Pública da União. Perfeito. Marcos, eu quero agradecer. O nosso tempo aqui está se esgotando para um tema que não se esgota, né? Que a gente poderia abrir várias frentes de debate sobre cada um dos temas que são acolhidos lá pelo escritório, eu não tenho dúvida. E a sua fala foi muito didática, né? Assim, é um professor, né? Então, o professor tem esse cuidado de apresentar aqui para o público de uma forma bem clara tudo que permeia o trabalho. Então, quero agradecer a sua presença, a sua fala, a sua atuação, né? E convidá-lo para, em outros momentos, aprofundar essa discussão, fazer esse debate também que está muito vivo sobre a questão anticapacitista, que a gente precisa também fazer. Às vezes, quando acontece, às vezes é muito raso, né? Então a gente precisa de um debate. E eu penso que esses espaços, que é um espaço da imprensa, um espaço da comunicação, de chegar à população, ele tem que ser utilizado para esse fim, né? Então, agradeço, Marcos, a sua disponibilidade. Eu queria também colocar, porque é tanta coisa que a gente realiza, né? Que o EDAL agora, você perguntou essa história da parceria com instituições, setores da Câmara Municipal, a gente tem uma proximidade também com a Escola do Parlamento. Sim. Né? Porque a gente tem um projeto que é o EDAL nas escolas, né? De levar para as escolas. A gente vai sair um pouco do eixo de defesa e a gente vai passar para o eixo de promoção. A gente vai levar palestras sobre cidadania e direitos humanos para a escola da rede municipal. Mas é uma coisa muito ainda para esse segundo semestre. A gente ainda está vendo como é que vai ser a intervenção, né, fazendo esse acerto. Bacana. É isso. Obrigado, Marcos. É isso, gente. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.